todo mundo que está acompanhando o live. Exatamente, Mongaguá fica pertinho, estamos a 40 quilômetros de Santos e aproximadamente 80 quilômetros de São Paulo. Vamos lá atualizar os números então. 444 presos já foram recapturados, isso a gente está falando das 4 unidades prisionais: Tremembé, Porto Feliz, Mirandópolis e aqui Mongaguá. Segundo o secretário de administração prisional, agora cedinho ele informou que pelo menos 577 presos do regime semiaberto aqui do CPP de Mongaguá fugiram ontem por volta das 5 horas da tarde. A gente tinha uma atualização de 174 detentos que já foram recapturados, mas a todo momento, seja a Guarda Civil Metropolitana, enfim, a própria Polícia Militar, estão trazendo outros detentos. Detentos a gente viu pelo menos mais 2, então vamos atualizar. Dos 174, vimos mais 2 chegando, então, portanto, foram recapturados aqui em Mongaguá 176. Vamos lembrar para o pessoal que está em casa o motivo. Vocês falaram aí na entrada do jornal o motivo dessa rebelião e, acima de tudo, dessa fuga em massa. O que aconteceu? A SAP, a Secretaria de Administração Prisional, por conta desse problema de saúde pública, né, do coronavírus, pediu para a Corregedoria Geral de Justiça para que essas saidinhas elas fossem suspensas, não interrompidas, não proibidas, mas sim suspensas por pelo menos esse período, porque imagina só, 34 mil presos teriam esse benefício dessa saidinha, sairiam hoje em todo o estado de São Paulo. E a preocupação era de fato eles saírem, enfim, se contaminarem com o Covid-19, o coronavírus e retornarem para as unidades prisionais. Portanto, esse foi um pedido. Só que a resposta da Corregedoria chegou ontem às 5 horas da tarde. Muitos detentos já estavam esperando saírem hoje, terça-feira. Familiares, inclusive, ontem à noite estavam aguardando essa saída. Foi quando eles receberam a notícia que eles não iriam mais deixar os presídios, pelo menos por conta desse pedido da SAP. Foi aí, então, que a gente tem, inclusive, um vídeo para mostrar que aparece os detentos saindo, né, correndo pela unidade prisional aqui, o CPP de Mongaguá. A gente também questionou a SAP, porque pelo que a gente percebe, essa é a única entrada aqui do presídio e eles saíram correndo por aqui. A SAP não confirmou se essa fuga em massa se deu de fato aqui. O que a gente sabe até o momento é que foram feitos reféns, pelo menos 8 agentes penitenciários foram feitos reféns ontem. Teve uma negociação muito extensa por parte aí da Polícia Militar, enfim, de todos os envolvidos, do diretor do presídio, que aos poucos foi conseguindo liberar todos os agentes penitenciários de noite, por volta das 8h30 da noite. Todos os agentes penitenciários já haviam sido liberados. Qual que é a situação nesse momento? Como eu disse, aquele entra e sai de polícia, de guardas municipais, o choque está aqui, a tropa de choque está aqui na Baixada Santista, o Comando de Operações Especiais, o COI, também está aqui na Baixada Santista, porque há um alerta também às cidades. Para quem não conhece aqui do litoral sul de São Paulo, elas são muito próximas, Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém, ou seja, está existindo uma união entre as polícias, porque esses detentos que acabaram fugindo, eles podem ter ido não aqui só para Mongaguá, mas também para outras cidades. Muitos foram recapturados, inclusive a gente tem essa informação na cidade de Praia Grande. O que a gente percebe também é uma grande movimentação de familiares aqui aguardando por notícias. Não sabem se os seus parentes, se os seus filhos fugiram ou não. Essa informação eles não estão obtendo. A gente chegou aqui ontem à noite, ainda de madrugada, estava chovendo bastante, tinha muito familiar aqui aguardando por uma informação. Eles reclamam também, falam aí de maus tratos, que o pessoal está sem comida, está sem água, ou seja, essa é a situação de momento. Vamos então recapitular. 444 detentos em todo o estado, em 4 unidades prisionais, CPPs, Centro de Progressão Provisória, penitenciária, fugiram em todo o estado. Aqui em Mongaguá, a gente tem um número de recapturados de 176. O secretário falou, então, 577 detentos de Mongaguá fugiram. A gente segue acompanhando toda essa movimentação, esse entra e sai de policiais, de guardas civis, conversando também com familiares para a gente atualizar ao longo do live todas essas informações. E é claro que essa situação ela acaba gerando um clima de pânico na cidade, né? A cidade, a gente vem pela estrada, a cidade ela está bastante policiada, as estradas também com alguns bloqueios, com algumas blitzes, ou seja, e a população acaba ficando de certa forma refém desse medo, porque, querendo ou não, há um certo receio, né? Há detentos que estão foragidos, como a gente disse, são pelo menos 577. Se a gente fizer uma conta do número de recapturados e também do número de detentos que fugiram, tem pelo menos, só aqui na cidade de Mongaguá, mais de 400 detentos à soltas. Ou seja, a gente segue atualizando a qualquer momento, a gente chama vocês, Felipe, Mari, com todas as novidades aqui do CPP de Mongaguá.
Obrigada, Renan. Maravilha, obrigado. A gente vai continuar de olho na situação aí, a gente tem outros repórteres por aí também, mas antes a gente vai dar uma informaçãozinha, porque é o seguinte, gente, a gente conversou com o secretário de Administração Penitenciária, ele chama Nivaldo César Restivo, ele disse que até 35 mil presos do semiaberto teriam direito a essa saída temporária nesse fim de semana. Ele disse também que os presos que fugiram durante esse motim, essas rebeliões, eles vão ser punidos. Mas para punir, precisa recapturar antes, né? Vamos ver. As pessoas que participaram disso, o Poder Judiciário será notificado e elas provavelmente perderão o benefício de cumprir a pena no regime semiaberto, ou seja, eles retornarão para o regime fechado, onde não há possibilidade da saída diária para o trabalho e nem a possibilidade das saídas temporárias durante o período de um ano. Bom, e como a gente estava falando, a gente imagina que o clima lá na rua, lá em Mongaguá, não é dos melhores. As pessoas estão em pânico, estão morrendo de medo. A prefeitura, então, suspendeu as aulas. Como se já não bastasse o coronavírus, né? Pois é. Agora tem a preocupação pânico também com a fuga desses presos. E a gente vai falar com o Thales Maurício, que é o nosso outro repórter que está lá. O Thales que está ali sentindo a situação. Conta pra gente, Thales, como está o dia aí, como o dia amanheceu. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o clima é exatamente esse, apreensão. Os moradores aqui de Mongaguá aflitos com a situação, porque é isso. Os detentos ainda estão foragidos, policiais e militares, também a guarda municipal aqui da cidade, todos estão nas ruas à procura desses detentos para tentar recapturá-los. Eu estou aqui num bairro que é bem próximo do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, chama Agenor de Campos, e por aqui conversei com moradores, também comerciantes. O clima é esse, muito medo, as pessoas com medo de assaltos e atos de vandalismo. Aqui, ao nosso fundo, Mari, tem uma escola estadual que está fechada, portas fechadas, os alunos não estão tendo aula hoje. E para falar sobre o fechamento dessa escola, eu estou aqui com a inspetora Sônia Regina Barbosa. Ela trabalha aqui na escola e é moradora também aqui do bairro e vai contar para a gente como é que foi esse fechamento, qual que era o clima ontem, Sônia, durante essa informação dessa fuga em massa de detentos. Bom dia. Bom dia. Por volta das 6h20 da tarde, logo já se localizou helicóptero pousando sobre a escola e foi um pânico total sobre a rodovia, detentos correndo, pondo fogo, parando moradores na rua, trocando de roupa para assim prosseguir a fuga e prontamente a polícia militar já com viaturas, helicópteros, e foi um pânico total de moradores e aqui na escola também de funcionários. Então, para pronto atendimento e segurança, já foram todos dispensados e foi o que aconteceu aqui ontem. E continua ainda hoje, né, essa apreensão e esse pânico que nós estamos tendo aqui no bairro. São quantos alunos nessa escola e também professores, funcionários? Como é que essas pessoas ficaram ontem quando chegou essa informação? Ficaram bem apreensivos, porque a maior parte de funcionários e professores teriam que sair da escola para a sua residência, né? Sozinhos, né? E com essa apreensão total do local, né? Então foi um pouco apreensivo, mas de total, graças a Deus, perfeito, né? Sob a gestão, tá de parabéns e correu tudo muito bem. São quantos alunos aqui, Sônia? Mais ou menos em torno de 800 a 1.000 alunos. E há alguma previsão de retomada das aulas, se volta amanhã, depois de amanhã? Isso aqui tiver a delegacia de ensino, né, está com reunião entre gestores, né, para ver sobre toda essa situação, não só da situação aqui específico de Mongaguá, como também o coronavírus também, né? Essa situação que você descreveu para a gente de detentos trocando de roupa, isso foi mais ou menos que hora? A senhora testemunhou isso de fato? Então, na rodovia, né? Que assim vinha de Itanhaém, na rodovia já tinha detentos, né? Pulando e atravessando e correndo, tanto para Mongaguá quanto também para Itanhaém, né? Dispersando, né? Então isso também causou um pouco de pânico também, né? Tá certo, muito obrigado. Então esse é o relato da Sônia Regina Barbosa. Lembrando, Felipe e Mari, que a Prefeitura Municipal de Mongaguá informou para a nossa reportagem que 8 creches municipais e também 30 escolas aqui de Mongaguá estão fechadas
por tempo indeterminado, não há previsão de retomada das aulas, justamente por causa desse ocorrido ontem aqui na cidade. Portanto, muito pânico aqui ainda, muita apreensão. Só também como última nota, a nossa reportagem está aqui desde ontem à noite, circulando durante a madrugada e por todos os locais por onde a gente passa, há viaturas, policiais militares fazendo revistas de pessoas, possíveis foragidos e também estradas com pouca movimentação por aqui. Durante a madrugada, a gente praticamente só via viatura da Polícia Militar circulando para cima e para baixo. Mari, Felipe... Pois é, obrigada, viu, Thales? Como a gente estava falando, não basta a preocupação com o coronavírus, agora as pessoas em Mongaguá também estão preocupadas com essa fuga dos presídios. É muito maluco, né? Porque a gente fica pensando, escolas fechadas em Mongaguá. Aí, imediatamente, a gente ficou pensando que era coronavírus, né? Aí a gente mostrou essas imagens agora há pouco no link do Renan. A gente consegue mostrar de novo, Fábio, essas imagens da fuga dos presos? Cara, essas imagens, elas são impressionantes. Olha isso, gente. Imagina você estar na rua da sua casa, aí você vê essa imagem. Olha isso. Dá até para ouvir o que eles estão gritando, falando. Olha só. Olha que imagem absurda, gente. Segunda-feira volta, hein? Tem um lembrete para voltar na segunda-feira. Alguém ainda brincando ali, né? Fazendo uma brincadeira de extremo mau gosto. Olha só. O pessoal simplesmente saindo correndo do presídio, uma fuga em massa. Até agora, 444 presos já foram recapturados. A gente ouviu aí o secretário de Administração Penitenciária, a gente ouviu uma moradora. Não dá para imaginar o pânico das pessoas nessa cidade e das cidades vizinhas também. Como o Renan falou, a Baixada Santista tem cidades que são muito próximas, Mongaguá, do ladinho de Peruíbe, do ladinho de Itanhaém, perto mais ou menos ali também de Santos. Todo mundo consegue ter uma mobilidade muito rápida e uma imagem como essa é impressionante, né? Não, e tem outra questão agora, tem que ver também como vão ficar as visitas nos presídios diante dessa situação, né? Então é como a gente tem falado aqui, como o coronavírus tem afetado tudo mesmo, economia, política, agora a gente teve essa notícia. Porque o que acontece? A principal determinação, inclusive da OMS para o mundo inteiro, é evitar aglomeração, né? E aí você fala, não pode mais ter visita, justamente porque o que mais tem dentro de um presídio, o que é? Aglomeração. A gente sabe que os presídios brasileiros são super lotados, quase todos. Em muitos casos a gente tem um excesso de pessoas dentro das celas e aí eles impedem as visitas justamente para que evite uma possível circulação de vírus num contexto tão complexo. Como é que faz? São as perguntas que a gente vai fazer o tempo todo e vai continuar acompanhando aqui no live ao longo da nossa programação. Só lembrando que a gente está falando dessa fuga nos presídios, por quê? Porque suspenderam ali a saída deles por causa do coronavírus, com medo deles saírem, voltarem e de repente contaminar todo mundo dentro dos presídios. Aí teve rebelião e teve fuga também. A gente está com repórteres lá na Baixada, a gente vai conversar com eles sobre isso ao longo da manhã também e atualizar essas informações, porque mais uma notícia sobre coronavírus, mais um desdobramento, o dia está cheio. Bom, e olha só, o Ministério da Saúde recomendou que quem puder tem que trabalhar de casa, evitar aglomeração, como a gente falou, para evitar, então, o contágio do coronavírus. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. A gente não pode apresentar de casa, né, Fabiola? A gente está aqui. Não rola.